Fala, meu lindo! Minha linda! Talvez as pessoas às vezes não entendem por que quando eu prego hoje, talvez eu choro um pouco, né? Mas quem foi muito perdoado, sabe? Meu nome é David Leonardo. Eu não quero vender nada pra você. Quando eu era menino, Deus sempre falava comigo: você é menino, você vai ser um pregador da palavra. Em nome de Jesus. Me afastei de Jesus com 16 anos. Eu pensava que aquilo não teria mais chance de me alcançar. Só que tem uma coisa muito linda. Deus já sabe quem nós somos. Got on a little scared to see what goes on in there. E eu conheci Jesus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. O Senhor Jesus me transformou. E eu sou hoje um pregador do Evangelho, que é exatamente o que Jesus queria que eu fosse. Os venecianos, quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? O nome dele é glorificado, ele não erra, ele não mente. Continue crendo, continue acreditando, não desanime, não pare, não desfaleça. Eu não sei qual é o sonho que você carrega no peito, mas de uma coisa eu posso te dizer e tenho certeza: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Cara, olha só. Nós somos a geração dos problemas emocionais, certo? Então é a geração das síndromes, que cada dia tem um nome novo. É a geração dessas patologias que são psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade e tal. Então todo mundo me pergunta a mesma coisa. Tá. Jesus tem o poder de curar a depressão? Ou Jesus pode curar essa minha ansiedade? E a pergunta é... E aí muda a tônica da pergunta, porque a resposta ela é objetiva. Certo. Sim, certo. Ele pode. Mas talvez a melhor pergunta é: de que maneira que eu devo viver para que todas essas mazelas que alcançam milhares de pessoas não entrem dentro do meu coração e não façam parte da minha vida? Boa. Então a pergunta não é como eu curo, é como eu não deixo que aconteça. De que maneira isso é possível? Eu tava vendo um vídeo essa semana passada, e é um garoto no Instagram falou assim: agora eu vou deixar os meus pensamentos intrusivos dominarem a minha mente. Ele fala. Eu não sabia o que era pensamento intrusivo, que cada dia tem um nome novo, né? E aí ele faz uma barbaridade lá, um negócio que ninguém teria coragem de fazer. E aquilo me chamou a atenção, eu coloquei no Google. O que é pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo é o pensamento que vem na nossa mente, que a gente não queria pensar nada sobre aquilo. Nós não queremos aquele pensamento, mas ele entra na nossa mente, governa as nossas decisões e quando a gente vê, a gente vira escravo daquele pensamento. Certo? Cara, quando eu ouvi isso, eu automaticamente fui pra palavra. E comecei a perguntar: Jesus, de que maneira que se cura um pensamento intrusivo? Como que eu afasto isso de mim? Aí veio a resposta no meu coração. Não é como você afasta, é como você não deixa que ele caia sobre você, que ele venha sobre você. E aí a questão é: como isso é possível? Simples. E aí, cara, eu consegui ver com os meus olhos, assim, nossa cabeça, nossa mente é como um campo aberto, que vai ser semeado ao longo da vida muita coisa. E tem várias maneiras de fazer essa semeadura, de forma positiva e de forma negativa. O que seria uma forma positiva? Aquilo que nós conquistamos, as nossas felicidades, o dia que teu filho nasceu, tudo isso são sementes que foram plantadas lá. E aí tem as sementes das frustrações, certo? Só que tudo isso é algo natural, não é nada espiritual ainda. Certo. Quando que fica espiritual? Quando você olha uma grande plantação, você percebe que no meio dela, ela tem um espantalho. E o espantalho serve para que as aves de rapina não desçam e não comam as sementes. Certo. Porque mesmo as positivas como as negativas, elas têm poder para nos ensinar. Então, os traumas, eles nos previnem de muitos erros do futuro. E quando eu digo traumas, são as adversidades que a gente enfrenta. E as coisas boas, elas nos dão energia e fôlego para continuar a viver. Qual que é o negócio? Quando nós não temos o Senhor no centro dessa nossa plantação, da nossa mente, nós ficamos à mercê de qualquer um que venha voando, pouse e tire as sementes que a gente precisava e coma os frutos que eram para ser nossos. Então, a questão mais importante é: se você quer ter uma vida em paz nessa terra, o centro da sua mente precisa ser Jesus.
Então, se Jesus é o centro da tua mente, é o espantalho que se o pensamento intrusivo tenta chegar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma defesa dentro daquele campo. Então, por isso que eu digo que a maioria das pessoas pergunta depois que o mal já chegou. Depois que o dia mal já se apresentou na história. Quando você entende que Jesus, se ele vier primeiro, o mal não terá poder para vir depois, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o amam e o temem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se você ama o Senhor de verdade e você tem temor a ele, aquilo que poderia te atacar não consegue chegar em você. Então, a geração nossa, ela não precisa lidar com o problema no final. Ela pode lidar com o problema no começo. No dia que eu tava preparando essa mensagem, eu tava dentro do banho. E aí, cara, me veio um pensamento intrusivo. Ó, que interessante. Eu tinha acabado de preparar essa mensagem. 15 minutos depois eu tava no banho e eu comecei a pensar algo que é do meu futuro, que ainda não aconteceu, e comecei a ver de maneira negativa. Na hora, cara, eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim: em nome de Jesus, repreendo, Senhor, todo pensamento negativo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém. Cara, tirei a mão, voltei a tomar banho e parece que aquele pensamento não conseguiu pousar, ele estava vindo. Então veja, é o sensor. Então se nossa geração entende que o centro da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida como um todo, precisa ser o Senhor, a gente vai se livrar de problemas desnecessários no nosso futuro. Sim. Que a gente não precisava passar por eles. Simplesmente se a gente tivesse feito certo desde o começo. Entende? Deus no centro. Romanos 12:2 diz: não vos conformem com esse mundo, mas transformem a vossa mente, sabe? A partir da renovação da nossa mente. O que a Bíblia está dizendo? Que essa mente que a palavra fala é pneumo, é alma. Certo. Então ele tá falando, olha, se você confia em Jesus, permita que ele renove a sua mente. Então o que é renovar a mente? Aí ele não é o espantalho, ele é o agricultor, ele é o que vai lá e tira a semente que não vai servir, ele vai lá e planta a semente que a gente vai precisar, e depois ele cuida para que ninguém invada o campo que ele plantou. Sim. Entendeu? Então o espantalho é a figura do dono. O espantalho não é uma figura que não seja o dono, ele é o dono. Certo. Porque ele tá lá, ele tá mostrando que ele tá presente ali. E o Senhor é a mesma coisa na nossa mente. Quando ele tá presente, você pode ter certeza que grande parte dos traumas que a gente vivencia no nosso dia a dia seriam desnecessários se ele estivesse comandando todas as coisas.